Excelentíssimo senador Paulo Paim, mais uma vez é muito honroso para mim estar aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E queria, ao cumprimentá-lo, dizer a Vossa Excelência que, curiosamente, tive esse debate, dando aula agora na primeira semana de aulas, sobre a lei antiterrorismo, né? E tive a oportunidade de dizer a um aluno meu que tinha certeza absoluta que Vossa Excelência não era autor desse projeto de lei, sem saber. Obrigado. Porque... E é muito importante que haja algum tipo de mobilização e uma tomada de consciência geral sobre o problema sério que é a Copa do Mundo e a interferência que faz a FIFA contra o Estado de Direito. Eu sou professor de Direito Administrativo, né? A FIFA já fez aprovar uma lei paralela de licitações e contratos administrativos, o chamado regime diferenciado de contratação, que fez com que, em matéria de licitação e contrato administrativo, nós não tenhamos um devido processo legal, mas 2 devidos processos legais. A FIFA é contra transparência na licitação, a FIFA é contra a impessoalidade na licitação, a FIFA é contra o projeto básico na licitação, a FIFA se mete em coisas... A lei de meia entrada. É contra a meia entrada, né? A FIFA estabelece quase que um estado de exceção durante a realização da Copa do Mundo. E esse estado de exceção, que era notável do ponto de vista econômico, agora se introduz do ponto de vista político, ou seja, com a tentativa da supressão de direitos e da demonização do movimento popular. E as pessoas que confundem, né, os atores no movimento popular são certamente aquelas mesmas que querem fazer a confusão entre os atores no movimento político, querendo dizer que o senador Paulo Paim faz coisas que ele jamais faria, né? Então, essa é uma ressalva importante. E eu quero também associar e agregar à sua lista, senador, alguma coisa que muito magoou e traumatizou a sociedade do Rio de Janeiro, que foi aquela agressão insólita a um jovem negro que foi acorrentado como se fosse um escravo, né, no bairro do Flamengo. Ali é terrível, porque é a elite fazendo justiça, entre aspas, com as próprias mãos, né? É alguma coisa que nós não podemos tolerar e é alguma coisa que deve nos advertir no momento que nós estudamos ação afirmativa, né? Ou estudamos políticas de ação afirmativa, ou estudamos modalidades de ação afirmativa. Eu tenho que, inclusive, ressalvar, né, a ideia de que eu seja fundador da primeira disciplina sobre ação afirmativa ou alguma coisa assim, né? A PUC do Rio de Janeiro tem uma tradição em matéria de ação afirmativa. A PUC do Rio de Janeiro tem o NIREMA, que é o núcleo sobre as relações entre os afrodescendentes. A PUC tem, que faz parte de professores de antropologia, de sociologia. Tem, na Faculdade de Ciências Sociais, uma grande tradição em matéria de ação afirmativa, e o que nós fizemos foi, na Faculdade de Direito, criar uma disciplina chamada Ação Afirmativa, que visa, né, o estudo específico das políticas de ação afirmativa sob os pontos de vista do direito constitucional, do direito administrativo e de outros ramos do direito, ou seja, uma cadeira nitidamente de conteúdo interdisciplinar, né? Eu venho aqui hoje, né, mais uma vez, tentar aprofundar algumas questões, né, com base não só nessa trajetória acadêmica, mas também em determinadas experiências administrativas que eu pude participar, né, como gestor público ou no exercício de responsabilidades de governo, tanto em Nova Iguaçu como no estado do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu foi talvez a primeira grande cidade brasileira a ter sistema de cotas para ingresso no serviço público. E o estado do Rio de Janeiro já tem, há 4 anos, lei prevendo o ingresso de cotas no serviço público para negros e já realizou alguns concursos com esse pressuposto, inclusive na minha instituição, na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos, né, alguma coisa a dizer e eu acredito, né, que talvez o primeiro ponto
e isso me interessa assim, particularmente como professor de Direito Administrativo. A minha disciplina é Direito Administrativo, né? Devido à origem patrimonialista do Estado brasileiro, né? E o patrimonialismo, né, descrito por Raimundo Fauro, e que, né, numa palavra simples, seria a inversão do público, né, pelo privado. Né? Seria, né, a introdução de critérios privados na administração pública, na gestão pública. Só que isso assume, na verdade, né, um leque muito grande, né, de fenômenos que nós podemos verificar ao longo da história do Brasil. Então, tem a ver com o patrimonialismo, a hierarquização das relações sociais, tem a ver com o patrimonialismo, o patriarcalismo nas relações sociais, tem a ver com o patrimonialismo todas as heranças malditas que foram carreadas pela presença do escravismo na nossa sociedade. E, evidentemente, né, num país em que eu costumo, até em tom de blague, dizer, né, que o direito administrativo conspirou o tempo todo contra o direito constitucional, né, é claro que é nas relações jurídicas de direito administrativo que nós vamos ver claramente, né, a resistência que existe à implementação de políticas de igualdade material que muitas vezes são claramente observadas na Constituição. A nossa Constituição, o doutor Libânio aqui, né, assinalou com muita felicidade, né, no artigo 3º, ela tem um critério formidável para se verificar a dualidade entre igualdade formal e igualdade material, que é aquilo que, afinal de contas, justifica a ação afirmativa e é o grande fio condutor do voto que no Supremo Tribunal Federal afirmou constitucional, em definitivo, né, o sistema de cotas para ingresso nas universidades. Né, o artigo 3º, ou seja, além da Constituição dizer que todos são iguais perante a lei, no artigo 5º, além de nós sabermos que esse todos são iguais perante a lei, né, significa dizer que todos os iguais são iguais e os desiguais terão que ser igualados, mas esse discurso ele fica confirmado, ratificado, na medida em que o artigo 3º da Constituição realiza uma tarefa subversiva do ponto de vista do direito constitucional, porque ele parte do pressuposto da desigualdade. O artigo 3º afirma que a sociedade brasileira é desigual, senão não teria mandado reduzir as desigualdades, né? Então, nós temos uma Constituição, e isso é típico das Constituições do nosso tempo. Nós vamos encontrar disposições semelhantes na Constituição Portuguesa de 76, na Constituição Espanhola de 77, na Constituição Sul-Africana, na Constituição Canadense, na Constituição Colombiana, todas as Constituições aí do final do século XX, início do século XXI, né? Onde nós vamos verificar com clareza isso que eu disse, ou seja, partir do pressuposto da desigualdade. Admitir que a Constituição reconhece que a sociedade é desigual e admitir que a Constituição impõe políticas de igualação significa dizer uma coisa que é, mais uma vez, subversiva. As ações afirmativas não são apenas uma política pública vista sob um prisma de neutralidade, ou seja, o Estado adota ou não adota, o Estado faz ou não faz. Se a sociedade é desigual e se a igualação é constitucional, as ações afirmativas são um direito. Elas têm que existir, senão haverá inconstitucionalidade. Essa ideia, né, é que precisa estar perfeitamente contemplada no nosso projeto que está sendo visto aqui, né? E por que perfeitamente contemplada? Para afastar, vamos dizer assim, o mito de que o tema da inclusão no serviço público é diferente do tema da inclusão na universidade, que justamente remete àquela conspiração que eu digo que o direito administrativo faz contra o direito constitucional, né? A República foi aprovada em 1889, a Constituição veio em 1891. A chibata na Marinha só terminou em 1910, 20 anos depois. Por quê? Porque o direito administrativo proporcionava o castigo corporal contra a Constituição. Eu poderia dar aqui exemplos que o tempo, né, não permite.
Mas, de qualquer maneira, para se ter essa ideia e para se verificar que o discurso que diz, ora, a lei cria, por exemplo, uma isonomia objetiva nessa matéria, a lei exige uma meritocracia objetiva nessa matéria, ou o princípio da eficiência da administração pública exige que se trate os candidatos de modo absolutamente igual, né? São discursos que contrariariam a Constituição. Seriam discursos meramente retóricos, mas que não têm consistência teórica. Por quê? Porque não contemplam a ideia de que a Constituição partiu do pressuposto da desigualdade. Toda a sociedade brasileira é desigual. E o serviço público brasileiro é desigual também. O problema do projeto de lei, nesse sentido, né, e que eu gostaria de chamar a atenção, é justamente, né, o fato de, e aqui eu trouxe, né, 4 questões, né? Em primeiro lugar, a cota de 20%. Eu acho que a cota de 20% teria que ser contemplada por metas de inclusão. O Serviço Público Federal é grande demais. Nós estamos falando em 1 milhão de servidores, talvez, né? Nós vamos falar de 200 mil pessoas que têm que ser incluídas. Então, são 200 mil pessoas em 10 anos. Porque o risco é não se fazer concurso nenhum. Ou em alguns cargos, em algumas carreiras, se fazer muito pouco concurso, né? E essa meta de inclusão ser completamente adiada, embora eventualmente se possa fazer um concurso aqui para 100 vagas e entrar em 20, um outro concurso ali para 50 vagas e entrar em 10, um outro concurso ali para 10 vagas e entrar em 2, e depois não se fazer mais concurso nenhum, e nós temos um déficit que continua enorme, embora proporcionalmente, durante algum tempo, nós consigamos alguma coisa. A outra questão que não está colocada, que é mais simples de resolver do que a questão dos cargos efetivos, mas que ideologicamente não se coloca, senador Paim, que é o problema dos cargos em comissão. Os cargos em comissão poderiam ser contemplados agora, poderiam ser alvo de decreto. E é impressionante o déficit de negros que há nos cargos em comissão. A terceira questão, a cota para o nível superior tem que ser maior. O grande problema de inclusão de negros no serviço público é no nível superior. A minha instituição fez o primeiro concurso com cotas, entrou um negro, que mesmo assim tirou 5º lugar no concurso, quer dizer, ele não utilizou a cota. Com ele, ficam 2 negros na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que tem 200 pessoas. E isso porque já tem política de ação afirmativa, imagine onde não tem. Então, essa é uma questão que tem que ser levantada. Se vai haver cota de 20%, no nível superior tem que ser 40%. Ou então nós chegarmos à conclusão que também é possível. Que, por exemplo, por que vai haver cota no nível elementar? Eu não tenho que dizer que tem 20% de negros em funções de nível elementar, porque provavelmente já existe 20%, ou 25%, ou 30% de negros. Por quê? Porque o nível é elementar, né? E por quê? Porque as pessoas que tiveram, né, o seu saber expropriado, né, o seu conhecimento expropriado, que foi isso que aconteceu com o negro brasileiro, foi conduzido às posições mais elementares na sociedade, inclusive no serviço público. Então, seria hipócrita a lei dizer que tem 20% no nível elementar ou 20% até no nível médio. Tem que dizer que tem 20% ou que tem mais que 20% no nível superior. E talvez até ter margens para conseguir que, em determinadas carreiras do nível superior, a cota fosse maior até. Porque uma coisa é falar em cota para assistente social, outra coisa é falar em cota para juiz. E, finalmente, né, falar da frequência dos concursos. E isso, mais uma vez, tem a ver com metas de inclusão, porque nós estamos falando em todo o Brasil, em todo o serviço público federal, né? Quando se fez a cota em Nova Iguaçu, quando se fez a cota no estado do Rio, era muito fácil controlar, né? Por quê? Porque nós temos, né, um serviço público concentrado em determinado lugar. Hoje não, nós temos, no caso do governo federal, o serviço público diluído em todo o nosso país continente, né? E com lotações diferentes de servidores nos diversos estados e nas diversas regiões. E demandas de servidores também que são diferentes.
Por isso, nós vamos ter muita dificuldade de preencher essas vagas em todo o Brasil, simplesmente se falando em 20%. Eu acho que nós temos que falar em 20% ou 25% e 30% e chegar ao final num conjunto que nós digamos, olha, em 10 anos nós vamos incluir 300 mil afrodescendentes, 400 mil afrodescendentes, 500 mil afrodescendentes, e chegar nessa conta final, que eu julgo que vai ser o grande objetivo da lei, e assim cumprir a teleologia constitucional de reduzir as desigualdades, como eu falei, cumprindo o artigo 3º. Muito obrigado.